Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Se você não aprender a descansar no Senhor, no mundo que nós estamos vendo hoje, se você não aprender, você entra em parafuso. É por isso que os manicômios estão lotados. É por isso que as pessoas hoje têm respostas totalmente contrárias àquelas que a necessidade exige. As pessoas falam coisa com coisa de fora. Nós estamos enlouquecendo. Sabe por quê? Porque não aprenderam que nos braços do Senhor está o nosso descanso. Aleluias. Quando as pessoas aprenderem isso, elas vão poder viver em paz. A paz que você procura, a paz que você precisa, está nos braços do Senhor. Então se lance nele e descanse nele. Eu quero chamar sua atenção nessa noite para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Nós iniciamos o ano, primeiro domingo, e o tema do ano é reforma, a visão de Deus para curar a geografia. Eu queria que você falasse, todo mundo falasse comigo. Vamos lá então? 1, 2, 3. Reforma, a visão de Deus para curar as geografias. Bem, esse é o tema nosso anual. É claro que baseado nesse tema, nós teremos um tema que já vai começar, um tema chamado trimestral. O tema chama-se Reformando os 12 para curar a geografia. Reformando os 12 para curar a geografia. Diga comigo. Reformando os 12 para curar a geografia. Esse é o tema trimestral. Nós vamos trabalhar esse mês sobre curar os 12. Eu vi que no final do ano, muitas pessoas que estavam debaixo de cobertura, elas deixaram de vir à igreja, elas fizeram coisas contrárias à natureza da palavra. Está entendendo, queridos? E o que a gente percebe? Nós percebemos que os 12 têm que estar curados, porque senão entra em parafuso, senão entra em crise. Amém? Nós estamos num grande trabalho, numa grande colheita, e nós não podemos deixar que nada afete a nossa alma. Nós não podemos deixar que nada afete a nossa visão. Eu não posso permitir que o problema de um irmão afete a minha visão. Por isso que eu tenho que ser curado. Por isso que você tem que ser curado. O problema que o outro vai apresentar, ele vai requerer de você uma solução. Ele não vai requerer que você entre em parafuso. Como 12, você precisa ser curado, reformado, para entender essas coisas. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, essa pessoa vai ter que dar conta para Deus. Não sou eu. Então, eu tenho que ser curado para entender isso. Tem 12 que falam, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado, eu estou indo atrás, eu estou trabalhando, eu estou buscando, e aquela pessoa está fazendo tudo errado. Quer saber, eu não vou parar. Não, você não vai parar. Você tem que ser curado. Amém, Jesus? Se o outro está fazendo coisa errada, ele vai dar conta para Deus na vida dele. Você tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu vou trabalhar durante esses 3 meses. Porque Deus precisa de exemplo. Essa pessoa que está fazendo coisa errada precisa de exemplo. Aí precisa ver em você 12, que você é reformado, que você é curado, que você tem uma emoção equilibrada, que você não deslancha ou atrasa por causa dele. Não, você caminha a sua rota. Amém, Jesus? É sobre isso que nós vamos trabalhar esses 3 meses. Os 12 precisam ser curados. Amém? O texto que nós vamos ler está em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. E diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está falando que o negócio é sério. Aqui já está dizendo para você que é coisa da brincadeira. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá para este mundo. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.
Então, se você que está aqui nessa noite tem vergonha de ser crente, tem vergonha de estar com Jesus, entenda bem, o dia que ele voltar, ele vai ter vergonha de você. Diga misericórdia. Feche teus olhos e peça para Deus falar contigo nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Pai querido, nós estamos na sua presença e entendemos que é o primeiro domingo do mês, do ano. 2016, com certeza será um ano de reforma. Reforma de caráter, reforma de entendimento, reforma, meu Pai querido, na postura, reforma, Senhor, em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque nós estamos compromissados com a Tua Palavra. Nós estamos compromissados com o Teu Evangelho. E sabemos que o Teu Evangelho tem a resposta que nós precisamos. Por isso, nessa noite, Pai, nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para ver o irmão A, o irmão B, o irmão C, para ver o pastor, a pastora, os líderes. Não, nós viemos aqui para ouvir a Sua voz. Queremos que o Senhor fale conosco, claramente, límpido como cristal, porque nós queremos sair daqui convictos de que o Senhor falou conosco. E se porventura amanhã morremos e não chegarmos à glória, nós somos avisados hoje qual é o caminho certo a percorrer. Fale conosco nessa noite. Dá-nos mais uma chance para agradar o Senhor e fazer cumprir o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, querido. Já agora eu estou do teu lado e diga assim, irmão, agradeça a Deus por você estar numa igreja que prega a verdade. Amém? É muito importante, queridos, vocês ouvirem a verdade. Nós ouvimos a verdade, porque a verdade é a única que tem poder para libertar. O tema da mensagem de hoje, já tem até uma introdução aqui no início, mas o tema da mensagem é quando os 12 entendem a chamada. Quando os 12 entendem a chamada. E o primeiro tópico dessa mensagem é que ser um 12 é estar na visão de Jesus. Muitas vezes as pessoas olham para a visão celular e dizem assim, a maneira que eles estão trabalhando é uma invencionice humana. Foi os homens que criaram esse modelo e agora estão dizendo que é de Jesus. Não é. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ele escolheu 12 homens para trabalhar com ele. Ele sabia que a tarefa de ganhar o mundo não era brincadeira. Não dava para se fazer sozinho da forma como Deus faz. Entenda bem. Eu já disse para vocês uma vez que se Deus quisesse que todo mundo fosse crente, todo mundo seria crente. Amém ou não? Se Deus quisesse, Ele faria todo mundo era crente. Eu tenho certeza, querido, você que está aqui hoje e que está levando as coisas de Deus meio assim com a barriga, meio de qualquer jeito, se o Senhor colocar um anjo daqueles que tem lá no céu, com uma espada flamejante, atrás de você, e falar, você se converte agora, eu te mato, eu tenho certeza que você se converte de verdade. Sim ou não? Hã? E por que Deus não faz isso? Porque não é a forma que Ele trabalha. A forma de Deus trabalhar é fazer com que você entenda e, entendendo a palavra, você se curve, você creia, você se dobre. É assim que Deus trabalha. E para Deus criar o mundo inteiro dessa forma, seria muito difícil se Jesus não tivesse uma estratégia. A estratégia dele foi levantar 12 homens. E desses 12 homens, ele começou a preparar um por um, durante 3 anos e meio. Preparou esses homens, ensinando. Tudo o que ele fazia era ensinamento. Então, a passagem da Bíblia que fala que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Quem já viu essa passagem da Bíblia? Quem já leu essa passagem? Quem já ouviu essa passagem? É um ato profético, mas ao mesmo tempo era um ensinamento. Jesus pegou a toalha, Jesus pegou ali a bacia com água e saiu tirando a sandália dos discípulos e começou a lavar os pés de todos eles. E um deles disse, não, mestre, você não vai lavar meus pés não. Aí Jesus disse, mas por que eu não vou lavar o teu pé? Ele disse, não, você não é mestre, eu sou o servo, como é que você vai lavar meu pé? Ele falou assim, olha, eu estou fazendo isso para que vocês façam isso com os outros. Tudo que Jesus fazia era ensinamento, querido. Ele ficou 3 anos ensinando. Ele ensinava com a palavra, ele ensinava com a prática, ele curava, ele libertava, tudo era ensinamento. Tudo que ele fazia era ensinamento. Durante 3 anos, ele preparou os 12.
Esses 12 homens que a Bíblia fala, Jesus preparou um a um, ali ensinando como palavra, como atitude, para que quando chegasse a hora, eles estivessem prontos para a grande comissão. Qual é a grande comissão? Levar o Evangelho para toda a humanidade. Então esse é o trabalho de Jesus, essa é a estratégia de Jesus. Jesus não tem uma outra estratégia, teve essa estratégia. Agora, se o mestre, e nós temos como mestre, tinha essa estratégia, aonde que trabalhar com os 12 está fora do plano de Deus. Então nós precisamos entender isso. Tá? É por isso que o tema dessa mensagem é o seguinte: quando os 12 entendem a chamada. Você precisa entender o que é ser 12, você precisa entender qual é a chamada, você precisa entender o que Deus realmente tem feito na sua vida, você precisa entender que você não pode continuar simplesmente vindo na igreja e tendo a visão de que você está vindo à igreja apenas. Não, é muito pouco vir apenas à igreja. Você tem uma chamada. Jesus te chamou para algo. Jesus está trabalhando para algo. E esse entendimento você tem que ter. Ele fez isso com os discípulos, ele fez isso com os 12, ele fez isso com os apóstolos. E eles entenderam. Na hora certa, eles entenderam. Olha o que diz aqui a Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 20. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12. Quantos foi que ele nomeou? 12. Não foi 10, não foi 11 e não foi 13. Foi quanto? 12. Por quê? Porque ele tinha negócio com 12. Entendeu? Então, o modelo que nós estamos trabalhando é o modelo que Jesus tinha negócio com ele. É o mesmo modelo. Você só precisa entender quem você é nessa cadeia de autoridade. Você só precisa entender quem você é nessa hierarquia. Porque foi assim que Jesus instituiu. Ele chamou para si 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar a enfermidade, de expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o cananita, e Judas, os Iscariotes, o que entregou. E foram para uma casa, e afluiu uma outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então, Jesus chamou para si os 12. Jesus escolheu 12 homens e começou a trabalhar com esses 12 homens, para que eles tivessem uma visão, para que eles fossem realizar uma tarefa, para que eles fossem fazer um trabalho. A Bíblia diz aqui que Jesus mandou eles para pregar. Essa era a visão. Era para que eles tivessem poder para curar enfermidades. Essa era a visão. Tinha que ter poder para expulsar demônios. Está entendendo? Essa era a visão. Então, Jesus preparou esses homens para uma visão. Eu digo para você nessa noite: você está sendo preparado para essa visão? Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: você é 12. Você é 12 que está sendo preparado para essa visão? Você precisa entender. Aonde que entra a reforma? A reforma entra quando nós precisamos ser tratados em algumas áreas. A reforma entra quando alguma coisa está fora do centro. Quando alguma coisa não está batendo com aquilo que se devia. Quando eu vi duas coisas provaram pessoas nessa igreja. Duas coisas provaram pessoas nessa igreja. Duas coisas. Primeiro, as festas, e segundo, as chuvas. Provou pessoas nessa igreja. As festas provou pessoas nessa igreja. Muitas pessoas na festa esqueceram Jesus e foi para a festa. E fizeram coisas. Deus não duvida porque Ele vê tudo. Deus não duvida porque Ele vê tudo. Mas se contar para o irmão, eu vou falar: não acredito. Se alguém ficar sabendo, eu falo: não acredito. Que a pessoa tem coragem de fazer isso. Então foram provados na festa e foram provados na chuva. Quantas pessoas se tiraram de vir para a igreja? E às vezes a pessoa tem até carro para vir para a igreja. Ah, mas não está chovendo tanto, não dá tempo portão. Estava chovendo tanto que lá em casa inundou. Aí a pessoa inventa um mau discurso para poder dizer que ela está certa de faltar ao culto, de faltar à igreja. Queridos, na verdade, Deus vai te provar. Sacode o teu irmão e diga assim: Deus vai te provar. Deus vai te provar. Você precisa entender o que é 12.
aqui, o que Jesus falou aqui no início aqui? O que ele disse aqui no começo? Ele diz aqui, olha, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, ganhar-a-á. Porque ele está dizendo, você tem que vir após mim, você tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que seguir. Então não tem coisa fácil aqui não, querido. Não tem coisa fácil seguir a Cristo. Mas aonde que nós vamos provar que nós estamos seguindo a Cristo? Quando chega a hora do teste. Quando chega a hora da prova. É nessa hora que você precisa provar que você serve a Ele. E você não precisa provar para o seu líder, não. Você tem que provar para Deus realmente. Porque Deus conta contigo. Deus está te preparando para uma missão muito forte. Deus está te preparando para algo muito grande. E se você não entende, você fica paralisado. Então o problema é que você tem pessoas que ficam fazendo birrinha para líder. Deixa de ser besta. Para de fazer birra para líder. Sabe por quê? Porque o líder tem a rota dele, você tem a sua rota. Cada um de nós temos a nossa rota. E Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar na medida que você entender que você precisa fazer a vontade dele. Amém, Jesus? Então entenda isso. Jesus te chama nessa noite para que você entenda que você foi chamado para ser 12. E nós já aprendemos aqui num seminário chamado Seminário de Diamante que 12 é uma pedra especial, um brilho especial, com uma função especial, que tem um papel tremendo nessa terra. Então você não pode se rebaixar, você não pode deixar com que as coisas desse mundo atrapalhem o brilho da glória do Senhor que é realmente na tua vida. Amém, Jesus? O que Deus tem é algo muito grande em relação a qualquer tipo de sentimento ou relacionamento humano. E nós precisamos nutrir nossa alma disso, porque foi para isso que Ele nos chamou. Entenda o teu chamado, 12. Entenda, pastor, eu não sou 12, você não é 12 porque você não quer. Porque o dia que você quer, você vai levantar a mão e dizer, eu sou 12. Quer ver? Quem quer ser 12? Levanta a mão e diga, eu sou 12. Pronto, é você que decide. Não é a igreja que decide, não é Deus que decide, não é ninguém, é você que decide. É você que determina o que você quer ser. Amém? Então Jesus tem este modelo, eu estou nesse modelo, eu acredito que pessoas nesse modelo podem ser curadas, eu acredito que pessoas nesse modelo podem ser restauradas. Por quê? Porque foi assim. A Bíblia fala, Judas só não foi restaurado porque ele foi se matar. Se ele tivesse voltado para Jesus, ele teria sido curado também. É um modelo tremendo. Pedro foi lá, voltou para Jesus e foi curado, e virou um grande homem. Então esse modelo é um modelo realmente que Deus criou, que Jesus criou para a gente ganhar o mundo. O Evangelho hoje está espalhado no mundo todo, e tudo começou lá com aqueles 12. E se funcionou para eles, por que não vai funcionar para nós? Amém, Jesus? Vai funcionar, o teu vizinho vai ser crente, as pessoas do teu lado vai ser crente, quando você entender que você foi chamado para ser um 12, para pregar a palavra do Senhor. Então vamos reformar nossa mente, vamos reformar o nosso caráter, vamos reformar nossa forma de ver as coisas. Amém? Ser um 12, querido, é ter recebido um legado apostólico. Todo 12 na Bíblia viraram apóstolo. Todo 12. Na visão celular, existem os apóstolos também. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu tenho condições de virar um apóstolo? Tem. Por quê? Porque a palavra apóstolo significa enviado. Olha só, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quando você chegar aqui e for enviado, você virou apóstolo. Você pode não ter um título de reconhecimento do homem, como aquele apóstolo Valdomiro que pega na televisão, como o apóstolo Albano, que é o apóstolo da nossa cobertura, o apóstolo Sócia que veio da Bahia pregar aqui. Você pode não ter esse título, mas espiritualmente você tem um título quando você é enviado para pregar a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então há um legado apostólico para todos aqueles que entendem que são 12. Olha só o que diz Marcos 3, 14 e 15. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. Olha só o legado dos 12. Primeiro legado dos 12, estivesse com ele. Vocês entenderam, querido? Jesus não separou o 12 para Cristo Esperança. Jesus separou o 12 da Cristo Esperança para ele, para estar com ele, para viver com ele, para estar em comunhão com ele. Então a primeira coisa, 12, você tem que entender nesta noite, é que Jesus
te nomeou para ser dele, para viver para ele. Qualquer coisa que vier contra isso é anátema. Qualquer coisa que vier te seduzir, qualquer coisa que vier te roubar, qualquer coisa que vier para tirar você desse propósito, não aceite. Porque o legado do 12 foi chamado para ser dele, foi escolhido para si. Jesus te chamou para ser dele. Entenda isso nessa noite. Se você não quer ser dele, querido, não há como você fazer as obras que ele fez. Se você não quer ser dele, não há como você falar como ele falava. Se você não quer ser dele, não há como você pensar como ele pensava. Você precisa ser dele, para que tudo que há nele passe a ser transferido para você. Entenderam ou não? Então, o primeiro legado do 12 é para que estivesse com ele. O segundo legado do 12 é para pregar. Olha que coisa linda. Jesus disse assim: olha, eu levantei vocês para pregar. Vocês precisam aprender a pregar. Ah, mas eu não entendo nada de hermenêutica, de homilética, de exegese, não há problema nenhum. Você vai pregar. O Espírito de Deus vai abrir a tua boca. O Espírito de Deus vai te usar. O Espírito de Deus vai falar coisa da tua vida. Amém? Porque o 12 foi chamado para ele e foi chamado e foi preparado para pregar a palavra. Você vai ouvir o Gabriel no Jump, lá no WhatsApp do Jump, no grupo do Jump, pregando a palavra de Deus. E aí eu lembrei, todos os 12 foram chamados para pregar. Não tem essa de que não sei falar. Você foi chamado para pregar. Terceiro legado dos 12. Você foi chamado para receber poder para curar as enfermidades. Amém, Jesus? O Deus deu esse legado para o 12. Qualquer pessoa que é 12 de Jesus tem o poder de curar as enfermidades. Pode orar sem medo, que o milagre vai acontecer. Quarto legado dos 12: expulsar os demônios. Eu sempre tenho dito isso, é uma experiência tremenda. Saber que o demônio, que é o pavor, é o terror da humanidade. As pessoas são satanistas não porque elas amam Satanás, elas são satanistas porque elas se dobram diante do pavor que ela tem dele. As pessoas trabalham no centro de macumba, de bruxaria, com todas essas coisas ruins, ocultas que as pessoas mexem, não mexem porque elas amam aquilo, elas mexem porque elas têm medo daquilo. E de repente, tudo isso que as pessoas têm medo, a Bíblia diz: você tem o poder de expulsar essas coisas. Você, sendo 12, tem o legado de expulsar os demônios. E olha que antes de Jesus vir na terra, não se expulsava demônio. Então as pessoas não sabiam o que era isso. Quando Jesus deu o legado para os 12, eles saíram e expulsaram o demônio, eles ficaram tão alegres, tão felizes, e disseram: mestre, no teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Olha que legado maravilhoso. Você tem esse legado, está na tua vida aí, ó. Mas por que você não consegue? Porque você não entendeu quem você é com 12. Quando você entender quem você é, você precisa acontecer uma reforma na tua vida. Precisa reformar a tua mente, precisa reformar o teu coração, precisa reformar a tua intimidade com Deus, para que você entenda quem você é na mão de Deus, o que Deus pode fazer na tua vida. Amém? E é por isso que nós estamos na reforma. Tá? Quarto legado: expulsar os demônios. Coisa maravilhosa. Enquanto está todo mundo correndo do demônio, enquanto está todo mundo com medo do demônio, chega um crente cheio do Espírito Santo e o demônio corre dele. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Os demônios correm do crente cheio do Espírito Santo. Então, eu quero ser 12. Eu quero ser um 12 segundo a visão bíblica. Eu quero ser um 12 embaixo desse manto, desse legado de Jesus. Terceiro, ser um 12 é ter uma identidade. Diga comigo: ser um 12 é ter uma identidade. Querido, quem é 12 de Jesus é reconhecido no céu, na terra e no inferno. Tem noção? Tem noção? E não é reconhecido como todos são reconhecidos, é reconhecido com reverência. É reconhecido por reverência. Jó, quando o diabo chegou no céu, o diabo chegou para Deus e falou assim para Deus: Deus falou para ele: você tem visto meu servo Jó? E Deus disse assim: Deus falou para ele: você tem visto meu servo Jó? Ele disse: não, tenho visto sim. Está vendo? Homem fiel e justo como ele na terra não há. Olha só, se você for um 12 desse tipo, lá no céu, o que comenta de você, o comentário que fala de você é assim: um 12 igual aquele na terra não há. É essa pessoa que eu escolhi para me servir. É assim que Deus vai falar.
Está entendendo? O comentário de Jó ilustra os comentários que estão se fazendo de mim e de você lá no céu. Entenderam ou não? Então é muito importante você ter essa identidade, esse reconhecimento no céu, que você serve a Deus, que você é uma pessoa, porque às vezes, presta atenção, tem pessoas que estão preocupadas com o líder. Tem que se preocupar com o líder? Tem que se preocupar com o líder. Mas o líder, em segundo plano, o primeiro plano é Deus. Quando você vai pecar, quando você vai errar, a primeira pessoa que você tem que pensar é Deus, não é o seu líder. Porque o seu líder não morreu pelo seu pecado. O seu líder só está te ajudando a melhorar. Agora, quem morreu pelo teu pecado foi Jesus. E todas as vezes que você peca, às vezes achando que está escondido, que ninguém está vendo, você perde o crédito no céu. Os comentários do céu não é o mesmo mais, a partir daquele momento. Porque Deus, o diabo vai chegar e vai querer comentar diante do Senhor. Mas se você realmente está andando dentro do Senhor, os comentários do céu serão esses. Igual aquele servo, não há. Igual aquele servo. Então muitos estão buscando nele o exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores. Então o comentário do céu é, olha, Paulo chegou a ser um modelo lá na terra. As pessoas que imitarem ele estarão imitando Jesus. Esse é o comentário do céu. Está entendendo? No céu tem esse comentário. E na terra, quais são os comentários? Um doce fiel ao Senhor, aonde ele passa, as pessoas querem se chegar a ele. As pessoas querem estar próximo dele. As pessoas querem receber as bênçãos que estão na vida dele. Eu vejo hoje pelo apóstolo René, aonde o apóstolo René vai, as pessoas querem que ele coloque as mãos sobre a cabeça dela da pessoa. Acontece com o Benihim. Acontece com muitos outros aí que a gente conhece, porque chegou em um nível de bênção em que as pessoas entendem, poxa, isso aqui eu vou colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser muito abençoado. Então esse é o nível da proposta de Deus para mim e para você. Nós temos que começar a caminhar da presença de Deus de uma forma tal que as pessoas na terra começam a dizer, lá vai uma pessoa abençoada, lá vai uma pessoa que não pode sair daqui sem orar por mim. Aquela pessoa não pode sair daqui sem me dar uma palavra de bênção. Aquela pessoa não pode sair daqui sem me dar uma direção, porque aquele homem, aquela irmã é muito abençoado na presença do Senhor. Amém, Jesus? Esse tem que ser o comentário meu e seu nessa terra. Agora, qual é o comentário do inferno? O comentário do inferno é que o diabo vai tentar, de todas as formas, paralisar esse ou aquele que está atrapalhando a obra dele nessa terra. Enquanto nós estamos tentando ganhar as vidas para Jesus, Satanás derrotado, já com a sua sentença de morte, de inferno, de eternidade no lago de fogo, ele não tem mais como sair disso. Então ele está tentando arrastar o máximo de pessoas. Está entendendo? Então ele vai vir, ele vai contrapor, ele vai sempre se levantar contra aqueles que realmente estão na presença do Senhor. Então o comentário a respeito dessa pessoa no inferno é, nós precisamos paralisar. Nós precisamos fazer alguma coisa para derrubar. Nós precisamos fazer algo para atrapalhar. É por isso que aqueles que oram bastante têm problema. Aqueles que leem a Bíblia bastante têm problema. Aqueles que buscam as vidas têm problema. Está entendendo, querido? Por quê? São retaliações do inferno. Porque o comentário que se faz lá a respeito dessa pessoa é que ela está atrapalhando a obra do inferno na terra. Eu chamar que você fosse um atrapalhador da obra do diabo, né, aqui nessa terra. Porque, infelizmente, hoje nós estamos vendo crentes colaborando nas obras das terras. Diga misericórdia. Quando é que colabora com o diabo? Quando você faz as coisas que ele quer. Então, mude a sua identidade. O diabo tem que olhar para você e tem que ver uma cara diferente. Você tem cara de gatinho. Você tem cara de gatinha. Mas quando o diabo olhar para você, ele tem que ver cara de leão. Ele tem que ver Jesus na sua vida. Essa é a identidade que ele tem que ver. É essa cara que você tem que apresentar para ele. Para ele não querer mexer com você. Amém? Então essa é a identidade que Deus fala para nós aqui. Tá? No Atos capítulo 19, versículo 13 a 18, diz assim. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo-lhes, conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus,
e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que todos e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Amém? Aqui fala do episódio de Paulo e de Jesus, que tinha o nome escrito, reconhecido, a identidade estabelecida. Lá no céu era conhecido, na terra era conhecido, no inferno era conhecido. Foi tão forte o que aconteceu ali, através desses demônios que manifestaram, que as pessoas começaram a vir em praça pública e começaram a aceitar Jesus por causa desse testemunho. Amém, Jesus? Se Satanás se entra na tua vida, as pessoas não têm por que dar glória a Deus. As pessoas não têm por que aceitar Jesus. Mas se Satanás sai, na hora que sai da tua boca, se os demônios deixam o território por causa das suas palavras, aí então as pessoas vão começar a glorificar o Senhor. E é isso que precisa acontecer na tua vida. É essa reforma que Deus quer fazer na tua vida como doce. Que doce você tem sido? Que doce você tem sido nesse mundo? Que tipo de doce você tem sido? Um doce que não cria impacto? Um doce que não muda nada aonde você está? A sua presença não faz diferença? Então está na hora de você ser reformado. Amém? 4. Ser um doce é ser obediente para ajudar nas conquistas de território. Nós sabemos que a maior conquista são as almas que estão indo para o inferno. Todos os dias estão morrendo gente. Ontem eu vinha vindo a tardezinha lá na Violvoia, na esquina, teve um atropelamento, teve um acidente de moto. E pelo o quadro que apresentava ali, a coisa foi feia. Então, todos os dias estão morrendo jovens, atropelados, por causa de drogas, por causa de bebida. E todas as vezes que eu vejo um jovem caído, morto, a primeira coisa que Deus fala no meu coração, se a igreja tivesse tomado postura, esse jovem estaria morto. Você está entendendo, querido? A igreja precisa entender isso. Só a igreja tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque Jesus Cristo, o legado de Jesus foi entregue para a igreja. Só que a igreja, ao invés de ir lá e guerrear, e lutar, e mostrar a eficácia do poder de Deus, a igreja está se perdendo, tá, com as coisas do mundo. A igreja está se entrelaçando com as coisas do mundo. E aí o que acontece? Aonde o doce está? Não se há glorificação do nome do Senhor. Aonde o doce está? Não há maravilhas. Aonde o doce está? Não há expectativa de milagres. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Tá? O doce precisa entender que nós fazemos parte de um grande projeto. E o maior projeto é ganhar vidas. E por esse projeto de ganhar vida, nós precisamos sacrificar tudo. Jesus diz: aquele que guardar a sua vida, perderá. Você tem que sacrificar tudo para esse projeto. Esse projeto requer de você obediência. Os 12 saíram do Egito. No meio do caminho, Moisés escolheu os 12, mandou os 12 espiar a terra, vieram de lá com o relatório. 10 disse: não dá. 2 falou: não vamos entrar. 2 homens apenas. Por causa de 2 homens, só 2 homens viram a possibilidade de cumprir o propósito, enquanto 10 recuaram. E será que não tem sido hoje o problema que tem afetado as nossas conquistas? Enquanto 10 renuncia, enquanto 2, 3 dizem: não vamos porque Deus é conosco. 4, 5, 6 vai dizer: não tem jeito, não vai dar certo, não vou conseguir. Que tipo de 12 temos sido? Os 10 que foram lá e vieram com esse relatório ruim, a Bíblia diz que todos eles morreram no deserto, nenhum deles entrou. Querido, é importante você entender isso. Amém? Você precisa pedir para Deus reformar a tua mente. Você precisa pedir para Deus reformar o teu coração. Para que eu sou 12? Por que Deus me levantou como 12 nessa visão tão linda e maravilhosa? Se não é para conquistar vidas, se não é para conquistar território, se não é para fazer milagres, se não é para expulsar demônios, se não é para curar enfermo, se não é para fazer com que a glória de Deus desça nessa terra. Entendeu? Então eu preciso se reformar. Eu preciso se reformar. Só para vocês terem noção. Nessa de Moisés mandar
tão ruim, que eles acabam contaminando todo o povo. Eles falaram tantas coisas ruins, tantas dificuldades, eles colocaram tantas lutas, que a população inteira se perdeu. E olha só, olha gente, que absurdo. Olha só o que está escrito aqui, em Números, capítulo 14, versículo 4 em diante. Dizia assim: e dizia uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Olha aqui que certo. Esse camarada Moisés mandou a gente vigiar a terra lá. Agora lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo outro, e ele está querendo que a gente morra lá. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos levantar um outro líder para nós e vamos voltar para o Egito? Querido, escuta aqui, olha aqui para mim, por favor. Será que você não tem constituído um outro líder sobre a tua vida, não? Para você voltar para o Egito? Diga misericórdia. Você está deixando o teu líder que te ama. Você está deixando o teu líder que chora por você, que ora por você, que busca Deus por você, para levantar um outro líder na tua cabeça, para dizer assim: olha, aqui não está bom, eu vou voltar para o Egito. Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia no passado. Precisa de reforma ou não precisa de reforma? Precisa reformar ou não precisa reformar? Queridos, Deus conta com vocês. Deus conta com cada um de nós. Mas para isso é necessário que você entenda o líder que Deus já colocou sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, para te ajudar. Aqueles dois homens foram os únicos que entraram na terra. Por quê? Porque eles disseram para Moisés: Moisés, olha, a terra é boa, Deus é conosco, e nós vamos lá e nós vamos conquistar. Não importa a dificuldade, querido. A resposta é: nós vamos conquistar. Bate na madeira e diga: nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Não importa a dificuldade, a luta, nós vamos conquistar. Essa palavra, querido, essa palavra, Deus não disse que seria fácil para ninguém. Quem acha que vai ser fácil, está equivocado no Evangelho. O Evangelho não é para os fracos. O Evangelho é para os fortes. O Evangelho é para aqueles que querem guerrear, que querem pagar o preço, que querem se humilhar, que querem se colocar debaixo da palavra de Deus. É para esses que são o Evangelho. Então não deixa outro líder tomar conta da sua cabeça. Não deixa. Moisés era o homem certo para colocar aquele povo na terra, porque foi Deus que levantou. Da mesma maneira que o teu líder, o meu líder, é a pessoa certa para Deus nos levar no propósito que Ele tem para essa igreja. Amém, Jesus? Nós não podemos abrir mão disso. Não abra mão. Não abra mão disso. Quinto ponto: ser um 12 é vigiar e orar com o seu mestre ou mentor, para que Deus faça a grande obra na vida das pessoas. Jesus, quando Ele escolheu os 12, Ele passou por uma crise no Getsemane. A Bíblia diz que Ele foi para o Getsemane orar, e Ele chamou quem? Ele chamou os 12. Vamos orar comigo, porque a minha alma está angustiada, e a angústia da minha alma chegou até a morte. Vamos orar comigo, vamos orar comigo. E Ele levou os 12. Chegando lá, Ele deixou os 12 ali no cantinho e foi um pouco mais adiante para orar sós com Deus. E quando Ele estava lá, chorando, falando com Deus, quando Ele volta, os 12 estão o quê? Dormindo. Aí Jesus disse para ele: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vocês não podem orar comigo nem uma hora? Entenda que o 12 é colocado para vigiar e orar com o seu líder. É esse o papel. Nós temos que orar e nós temos que vigiar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Da mesma maneira que o Deus de Israel não dorme, que o guarda de Israel não dorme, te protegendo, cuidando de você, o teu inimigo, o inimigo dessa igreja, o meu inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele está 24 horas. Se tivesse mais, ele faria hora extra. Porque o propósito dele é destruir a sua vida. Então você tem que vigiar e orar com o seu líder. Amém? Tem que vigiar e orar com o seu líder. Tem que orar com o seu líder. Porque depois que a desgraça acontece, aí não adianta querer o milagre. É incrível que Deus, Ele prepara a gente antes, Ele fala as coisas para a gente antes. Ele vai mostrando as coisas para a gente antes. Deus é tão bom. A Bíblia diz: Deus não faz nada
ajudar os seus servos. Deus vai mostrando tudo para a gente. Por quê? Para já alertar. Olha, entre oração, entre jejum. Olha, se prepara. Está vindo uma tormenta, está vindo uma luta, está vindo uma dificuldade. Faça isso. Mas o que as pessoas? Elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem vigiar. 12 tem que orar. 12 tem que vigiar. 12 tem que jejuar. E 12 tem que ler Bíblia. Amém, Jesus? Amém. Tem que ter tempo para Deus. Vamos bater essa tecla aqui, ó. Eu só vou poder apresentar para vocês aqui o que eu recebo de Deus lá. Se eu não receber algo de Deus, não tem como transmitir. Vocês entenderam? Então você precisa orar. Depois que a desgraça acontece, não adianta você colocar tudo no seu livro. É muito cômodo a gente transferir. Olha, eu estou assim por causa do meu livro. Eu estou assim por causa da igreja. Eu estou assim por causa do pastor. Estou assim por causa da pastora. Não estou assim por nada. Você está assim porque você não ora. Se você orasse, se você vigiasse, se você jejuasse, se você lesse a Bíblia, a tua vida não estaria assim. Amém, Jesus? Querido, reforma. Deus vai fazer uma reforma. Eu queria fazer uma reforma na minha casa esse ano, não consegui. A minha casa precisa gastar um dinheiro, eu não tinha. Mas na minha vida, não preciso de dinheiro. Deus pode chegar, arrebentar tudo e fazer o que tem que fazer. Amém, Jesus? Talvez você não conseguiu reformar o teu carro. Talvez você não conseguiu reformar a tua casa. Talvez você não conseguiu reformar, não conseguimos reformar a igreja. Vamos pintar lá por fora. Mas não há problema nenhum, sabe por quê? Porque se a reforma não acontecer aqui, não adianta nada acontecer aqui. Amém, Jesus? Tem que acontecer aqui primeiro. Tem que acontecer no meu e no teu coração, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa alma. Quando acontecer a reforma aqui, meu irmão, aí as coisas vão começar a explodir para fora. É isso que Jesus diz. Se creres em mim, segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do nosso interior. Então, depois que você ter essa visão do que é realmente servir a Cristo, estar com Ele, ser um 12, aí a coisa vai explodir para fora. E essa explodir para fora serão vidas que serão transformadas por Deus através da sua vida. Amém? Então diga comigo, ser um 12 é vigiar e orar com o líder. É isso. É isso que é ser um 12. Orar e vigiar com o líder. Ser um 12 é estar debaixo de um manto apostólico, que significa enviar ou enviar. É isso que significa apóstolo. Ele disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. Lucas 24, 44 e 51. Seja cheio do Espírito Santo para você ser enviado. Se você foi enviado e não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai aguentar a luta. Amém? Então o manto apostólico é ser enviado, mas é ser enviado de qualquer jeito? Não. Jesus disse assim, olha, tudo isso é necessário que acontecesse. Agora eu quero que vocês vão lá e preguem e falem sobre o Cordeiro, sobre a vida, sobre o Messias, sobre a morte do Cordeiro. Só que antes de vocês ir lá pregar, vocês aguardem um minutinho, até que vocês recebam a unção do meu Pai. Então o mover do Espírito Santo, é que vai fazer a diferença na tua vida. Para você pregar. 12 sem unção, 12 sem poder, não tem impacto na vida das pessoas. Eu não posso fazer as pessoas mudar de vida aqui. Eu não posso. Levanta sua mão para o céu e diga, eu também não. Mas agora, a unção do Espírito na tua vida, essa faz as pessoas mudar de vida. Olha que coisa linda. Então você não pode sair para pregar sem unção. Você não pode fazer a sua célula sem unção. O 12 que faz isso, ele vai para o suicídio. Porque ele trabalha e não vê a coisa acontecendo. Então precisamos entender que para ir pregar o Evangelho, tem que estar cheio do Espírito Santo. E como é que eu faço isso?
receber o Espírito Santo? Não. A Bíblia diz: o Espírito Santo já foi dado lá no dia de Pentecostes. Todos aqueles que querem agora, é só clamar ao Pai e dizer: Pai, eu vou pregar agora a tua palavra, e eu não quero ir lá pregar vazio, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, e quando eu abrir a minha boca, não vai ser eu falando não, vai ser o teu Espírito Santo usando a minha vida, e vai sair fogo da minha boca. Amém, Jesus? É assim que funciona, muito simples assim, não há dificuldade nenhuma, mas muitos ainda insistem em querer pregar na unção do homem. Diga misericórdia. Nós não podemos fazer isso. Precisamos reformar nossa mente. Alguns não têm capacidade. Dizem: eu não tenho capacidade de fazer. Então se enche do Espírito Santo de Deus e vai. E você vai ver se Deus vai te usar ou não. Às vezes é melhor uma pessoa sem capacidade nenhuma, cheia do Espírito Santo de Deus, do que uma pessoa cheia de capacidade sem a unção de Deus. Porque aquele que não tem unção, ele vai ter medo de falar. Mas aquele que tem unção, ele abre a boca e Deus usa a vida dele. Amém, Jesus? 7. Ser um doce é ter a missão de não deixar esta missão até que se tenha completado. Nós começamos algo e nós não podemos parar no meio do caminho. Há uma obra sendo estabelecida na tua vida, na tua família, na vida dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus vizinhos, e essa obra não pode ser interrompida. Conhecemos pessoas que começam bem. A Bíblia diz: começam no Espírito, mas tem que ir na carne. E porque ela para, muitas pessoas que estão em volta delas morrem e se frustram com o Evangelho. Então a obra que Deus começou na minha e na tua vida, na visão de 12, nós não podemos paralisá-la. Há uma missão para ser completada. Essa missão é maior do que os meus desejos. Essa missão é maior do que as minhas vontades. Essa missão é maior do que os meus interesses. Essa missão é a missão que Deus me deu, porque eu sou 12, que é ganhar vidas. Amém, Jesus? Paulo diz assim: olha, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6-7. Paulo diz: o que eu tinha que fazer, eu fiz na íntegra. O que Deus mandou fazer, eu fiz por completo. Eu sou 12 do Senhor Jesus. Eu sou um apóstolo dele. E o que ele mandou fazer, eu fiz. Amém? Não fiz pela metade. Não comecei e parei. Não fui até o fim naquilo que ele mandou fazer. Será que nós temos essa visão? De sermos um 12 dentro de um propósito, dentro de uma missão que vai até o fim? Ou será que nós temos a visão de começar a edificar algo e parar no meio do caminho? Jesus fala a respeito do homem que começou a construir uma torre. Ele diz: olha, quando você começar a construir uma torre, faz os cálculos certinho, para que você não comece a torre e pare no meio do caminho. Para que as pessoas olhem e zombem de você e digam: está vendo? A pessoa construiu a torre e não terminou. Então nós não podemos parar. 12 não pode parar a obra que Deus começou na tua vida. Creia nisso. A obra é de Deus, a obra não é de homem, a obra não é minha, a obra não é tua, a obra é de Deus. E se ele começou uma obra, a Bíblia diz que ele é fiel para aperfeiçoar, para terminar essa obra até o último dia. Oh meu Deus, será que é difícil entender isso? É difícil entender isso, queridos? Estou falando grego aqui? Estou falando hebraico? Não estou. Estou falando palavras que o teu entendimento tem acesso. Então entenda nessa noite. Amém? O que Deus te deu para fazer, você tem que ir até o fim. Até o fim. Ser um 12 é ser um reformador. Primeiro da sua própria geografia. E depois da geografia dos outros. Eu sou um 12. Eu tenho que reformar a minha casa. Eu tenho que reformar a minha família. Eu tenho que reformar a minha conduta. Eu tenho que reformar meu caráter. E depois eu vou tentar reformar o caráter dos outros. Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém. A rota dele não vai influenciar a minha. Se ele querer ir para o céu, estamos juntos. Se ele não querer ir para o céu, aí é problema dele. Amém, Jesus? Eu amo as pessoas, mas eu não posso deixar a falta de fé delas, a incredulidade delas, ou a carnalidade delas influenciar a minha conduta. Eu não posso, e nem você pode. Você que é dessa igreja, você tem sido ensinado muito sobre essas coisas. Então você não pode deixar as pessoas te influenciarem. Mateus capítulo 7, versículo 4 diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando ainda tens a trave no teu? E
Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o ordeiro do teu irmão. Então, para mim mudar a geografia do outro, eu preciso mudar primeiro a minha geografia. Se eu não mudar a minha geografia, eu não vou conseguir mudar a geografia do outro. Mesmo eu tendo mudado a minha, eu posso não conseguir mudar a dele, porque tem a decisão dele. Amém? Mas eu serei uma referência. Eu serei um modelo. Eu serei um exemplo. E ele pode até não conseguir, mas hora ou outra ele vai dizer: eu queria ser igual a você. Eu queria alcançar os níveis que você alcança. Eu queria pensar com a mente tão elevada como você pensa. Ele vai dizer isso. Em algum momento ele vai dizer isso. Ele pode até não conseguir. Mas eu primeiro preciso mudar a minha geografia. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha forma de ver as coisas. Eu preciso reformar minha conduta como 12. Amém, Jesus? 12. Esteja disposto a essa reforma. Esteja disposto a entrar nesse trabalhar de Deus. E você vai ver que as coisas ficaram mais fáceis. As coisas são muito difíceis. As coisas espirituais, para acessar elas no plano do homem carnal, é impossível. Muitas das coisas que o homem carnal quer, ele no reino espiritual não consegue. E ele fica bravo com Deus. Ele diz: Senhor, por que o Senhor, por que eu não tenho? Por que o Senhor me dá? Por que eu não consigo? E Deus diz: porque tu és carnal. Passa a ser espiritual e você vai receber tudo isso. Amém, Jesus? Passa a ser espiritual e eu vou te dar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você clama, tudo aquilo que você busca, eu vou te dar. Mas enquanto você for carnal, eu não te dou, porque se eu te der, você vai se matar. Você vai se desviar. Você vai se perder na caminhada. Então, entenda nessa noite que Deus quer que você mude a tua geografia primeiro. 12 tem que mudar a geografia dele. O apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho muito cuidado de pregando para os outros, eu não venho me encontrar em falta naquele dia. Porque seria muito triste ver as pessoas subindo para o céu, as pessoas que eu preguei e eu ficando. Seria muito triste isso. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Então mude a sua geografia primeiro. Mude a sua conduta primeiro. Aí depois você vai tentar reformar os outros. 9. Jesus aumentou maior. Ele começou a reforma do mundo espiritual, colocando ordem. E nós fomos restaurados. Agora precisamos dar continuidade nessa obra. Jesus disse assim: porque eu vos deixei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Em verdade eu vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então você precisa entender isso, que Jesus começou algo para nos dar exemplo. E nós temos que continuar esse algo que ele começou. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que eu faço. Está entendendo, querido? Então nós temos que dar continuidade. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido Jesus vai te usar. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido a bênção vai ser estabelecida na tua vida. Não adianta você ficar brigando com Deus na cara. Não, nem questiona com Deus quando você estiver errado. Abaixa a tua cabeça, peça perdão e diga: Senhor, eu pequei, me perdoe. Você vai ver que Deus vai derramar uma cachoeira de bênção, de unção na tua vida. E os milagres vão começar a acontecer. Amém? O mais interessado que você faça a obra não é a igreja de esperança. O mais interessado que você faça a obra é o próprio Deus que começou essa grande obra. Amém? Ele começou essa grande obra, ele precisa de pessoas, ele está levantando pessoas. Agora você precisa entender e se colocar na brecha. 10ª e última. Martinho Lutero é um reformador da nossa era, mas ele não fez toda a reforma necessária. Agora a visão apostólica foi levantada nessa geração para terminar a obra de reforma. Não a reforma protestante, de um grupo, de um ismo, né? Não. A reforma espiritual nos corações das pessoas. Essa é a grande sacada. Nós não estamos aqui para restaurar o protestantismo. Nós não estamos aqui para restaurar as religiões. Não. Nós estamos aqui para restaurar pessoas. Pessoas. É você entrar na vida dela. Você entrar na tua vida, o casamento dela mudar. Ela sair das drogas. Entenderam? Esse é o nosso papel. Ok? Deus conta contigo. Deus levanta 12 reformadores para que Deus possa te usar nessa geração. Martinho Lutero, ele fez a reforma na Alemanha, de 1483 a 1546. Só que junto com ele, na Suíça, havia um outro rapaz chamado Zwinglio, de 1484 a 1531, também fez a reforma na Suíça.
Um outro chamado Guilherme Farrell, em 1489 até 1565, na França, ele também foi usado por Deus para fazer ali a reforma. João Calvino, grande João Calvino, pai aí dos presbiterianos, de 1509 a 1564, ele fez a obra de Deus na França. John Knox, 1505 a 1587, na Escócia. E eu quero poder olhar nos livros e dizer: Marcos Antônio, em 2000, fez a reforma aqui em Campinas. Amém, Jesus? E Deus vai colocar o teu nome também nessa história. E vai colocar você como um grande reformador de vidas. Mas para isso você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Se coloca de pé. Você quer essa reforma? Você quer ser esse reformador? Você quer ser esse homem? Você quer ser essa mulher? Então começa a dizer para Deus. Diga para Deus: Pai, eu quero ser reformado. Eu quero ser reformado. Eu quero ser um 12 reformado. Eu quero ser usado por Ti num nível de sabedoria, de entendimento. Eu quero ser usado pelo Senhor, meu Pai, num nível de unção, de poder. Eu quero ser usado pelo Senhor para restaurar a vida. Diga para Deus e Ele vai começar a usar a tua vida. Começa a orar, Senhor. Eu quero ouvir você orando. Glória a Deus. Comece a orar, queridos. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua vida. 2016 é o ano da reforma. Deus vai te usar. Deus vai reformar a tua forma de ver as coisas, de pensar. Deus vai reformar a tua casa. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai reformar a tua vida financeira. Deus vai reformar tudo. Quando você se colocar diante dele e dizer: Pai, eu cheguei à conclusão de que eu preciso ser reformado. Reforma a minha vida, Pai. Diga para Ele que você quer ser reformado. Diga para Ele. Aleluia. Eu quero ouvir você orando, querido. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz orando. Começa a orar alto. Começa a dizer para Deus. Não tenha vergonha da pessoa que está do teu lado, não. Diga para Deus se você quer ser reformado. Diga para Deus se você quer ser diferente. 2016 tem que ser muito diferente. Você que é iniciado, você é 12 legitimado. Você é 12 que está aí esperando ser legitimado. Não pode passar mais um ano sem você ser legitimado. Diga para Deus: Pai, chega, estou cansado. Eu quero ser reformado. Eu quero ser reformado. Diga para Deus. Teu nome, Senhor, exaltado seja Deus o usa a teu tua nome, meu vida. Pai. Aleluia, Senhor, em Deus nome usa a de tua Jesus, vida. Pai. Usa a minha vida, meu Senhor, para em mudar equipa, tudo. Senhor. Deus usa a tua vida, Senhor, Deus aonde quer que se queira, Pai, para restaurar. restaurar a geografia, ó, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia, meu Pai. Aleluia. Louvado Vai, seja querido, o teu no teu nome, filho meu amado Senhor. Louvado Jesus. seja o teu nome, meu Senhor. Eu quero orar neste momento pela igreja, Pai, porque sei que os teus filhos se compreenderam essa palavra.